Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos no nosso curso de Cristologia e na aula passada nós deixamos vocês com a respiração suspensa, né? Ou seja, nós começamos a falar do mistério da união hipostática, mas como tem muita coisa para falar ainda, nós tivemos que interromper. Então, sem que vocês pulem em conclusões, vamos dar mais um passo. Veja, o que é essa realidade da encarnação? Deus se fez homem. Nós estamos num clima cultural em que existe nas nossas faculdades de teologia e, portanto, também nas pregações, porque os pregadores, a maioria deles, veio da faculdade de teologia, existe entre nós uma tendência cristológica, tá? Que eu não diria que ela é herética, porque na verdade ela é só ignorante, tá? Que nós poderíamos chamar de quenotismo. O que é o quenotismo? Deixa eu explicar. É o seguinte, está aqui na carta de São Paulo aos Filipenses. Todo mundo que estuda Cristologia já viu esse hino do segundo capítulo de Filipenses. Ele está falando de Jesus. Existindo em forma divina, a palavra morfé aqui quer dizer a natureza divina, tá? Ou seja, sendo ele Deus, né? Sendo ele o Filho, que é igual ao Pai, que é igual ao Espírito Santo, na mesma natureza divina eterna, não considerou um privilégio ser igual a Deus. Ou seja, não ficou harpagmos, não pegou aquilo como uma presa, um apego, não é? Mas esvaziou-se assumindo a forma de servo, ou seja, a natureza servil do ser humano. Ele esvaziou-se, e o que está aqui no original grego é ekenosen. Ekenosen quer dizer se esvaziou. Kenos quer dizer vazio, vão, vazio, né? Então aqui, essa realidade kenótica, ou seja, a ideia que as pessoas... Isso daqui, gente, isso é poesia, é um hino. São Paulo está fazendo poesia. O problema é que as pessoas não param para pensar e pensam o seguinte absurdo. Isto é um absurdo, tá? Que o Filho de Deus é Deus e aí ele se esvaziou, se fazendo homem, quer dizer o seguinte, ele foi deixando de ser Deus e virou homem. Pá! Isso é absurdo. Deus é imutável, não pode acontecer isso. São Paulo está usando metáfora, não é? Agora, você não sabe ler um hino, você lê ao pé da letra, eu só posso lamentar a sua falta de cultura, né, literária. Quando você pega uma poesia e lê a poesia como se fosse um manual de matemática, de física, de geografia, de geologia, entendeu? Ou seja, você pega assim, vamos estudar geografia do Brasil. Aí você encontra o hino nacional deitado eternamente em berço esplêndido. Nossa, o Brasil está deitado. Então, quer dizer que o Brasil é um ser humano deitado num berço esplêndido,
Nossa, quem será que fez o berço no qual o Brasil está deitado? Né? Aí tem a luz do céu, e tem o mar profundo, e está lá o berço. Hello! Oh, acorda para a vida. Oh. É poesia, meu. Poesia. Ele está usando as palavras de outro jeito. São Paulo está fazendo hino. Isso é um hino. Alguns exegetas são da opinião que isso aqui é um hino pré-paulino, inclusive. Que São Paulo estaria aqui citando coisas, citando um hino que os cristãos cantavam ali, logo no início do cristianismo. Jesus subiu aos céus já fazia 20 anos e já tinha uma liturgia cristã e eles estão aqui cantando um hino. Esse é o hino do segundo capítulo de Filipenses. Ele esvaziou-se, ekenosen, assumindo a forma de servo, e tornou-se semelhante ao ser humano e encontrado em aspecto humano. Aí o pessoal diz, tá vendo? É docetismo. Eles achavam que ele não era humano de verdade. Era só uma aparência de ser humano. Gente, não quero exigir termos técnicos, dogmáticos, de uma realidade que aqui, incipiente, 20 anos que Jesus subiu aos céus, a igreja está buscando linguagem ainda para falar do mistério. E humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Muito bem. Isso daqui é uma forma poética de falar do mistério da encarnação e do mistério da redenção, da morte na cruz. O problema das cristologias atuais é que pegam esta metáfora poética de São Paulo, do esvaziou-se, tomam isso ao pé da letra e começam a falar de um absurdo, que é que o Filho deixou de ser Deus por um momento e se tornou homem. Esse kenoticismo, que ele é herético em si mesmo, eu acho que na cabeça dessas pessoas que ensinam cristologia hoje em dia e que o estudam cristologia ou pregam sobre Jesus Cristo, isso não chega a ser herético não, porque é burrice mesmo. A pessoa não para pensar, jamais parou para pensar o que é Deus. Jamais fizeram aquela pergunta que Santo Tomás de Aquino fazia quando estava aprendendo lá no mosteiro de Monte Cassino, criancinha. Né? Santo Tomás de Aquino no mosteiro chegou um dia para o mestre dele em Monte Cassino, lá para o monge, e perguntou: o que é Deus? Cuida desse Deus. É uma mente brilhante, filosófica, especulativa, maravilhosa. Mas as pessoas não param para pensar que Deus não pode deixar de ser Deus, porque senão, meu querido, você deixa de existir. Porque Deus está sustentando as coisas no ser, aí Deus deixa de existir. Como é que Deus pode deixar de existir por um momento? Não, houve um tempinho, né? Durante 33 anos, desde que Jesus se encarnou na Virgem Maria, até que ele deixou de... Gente, se Deus deixa de ser Deus, o mundo vai para o prego. Como é que o Logos, o verbo que sustenta o universo, vai deixar de ser Deus? Não é possível. Então, seja o que for o mistério da encarnação, o mistério da encarnação é uma mudança na humanidade e não em Deus. Ou seja, Deus
que cria as coisas milagrosamente, fantasticamente, sabiamente, bondosamente, amorosamente, criou uma humanidade. Ou seja, uma natureza humana, um ser humano igual a nós em tudo, corpo e alma. Ele criou no ventre da Virgem Maria, mas no ato da criação deste homem, Jesus Cristo, no ventre de Maria, naquele ato, ele criou unido aquele ser humano, de tal forma que a segunda pessoa da Santíssima Trindade tem uma relação íntima com este homem, corpo e alma. De tal forma que quando este homem, corpo e alma, igual a nós em tudo, um ser humano, com inteligência humana, com vontade humana, com capacidade de amar humana, com liberdade humana, quando este homem, quando este ser humano diz eu, este eu é o Verbo eterno, é o Filho de Deus eterno. Atenção, cuidado aqui, porque aqui precisa você ter um pouquinho de inteligência filosófica, tá? Porque senão você vai pensar um absurdo. O que é que algumas pessoas podem estar pensando agora? Adocionismo. O que é o adocionismo? É a seguinte heresia. Existe um ser humano, corpo e alma, Jesus Cristo. Deus foi. Esse ser humano existiu por 1 segundo, meio segundo, uma fração de segundo, e Deus foi lá e se uniu a ele. Errado, isso é heresia. Ou seja, que existe um ser humano e Deus o adotou e se uniu a ele. Isto é adocionismo. Não. O que aconteceu é que Deus assumiu uma humanidade no ato de criação daquela própria humanidade. Ok? O verbo assumir, ele é bastante eficaz para você entender isso. Deus assumiu uma humanidade, Deus assumiu uma natureza humana, corpo e alma, e se uniu na pessoa do Filho. Então aqui está a realidade da encarnação. É difícil. Você vai dizer, mas padre, está muito difícil, confuso. Ótimo. Se você está com dificuldade de imaginar, ótimo. Sabe por quê? Porque isso não é imaginável. E aqui que está a dificuldade da gente ensinar verdadeira cristologia para as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a um pensamento abstrato. Deixa eu dizer para você com clareza. É o seguinte. Os animais não têm inteligência para conhecer verdades. Sabe por quê? Porque os animais só conseguem ter imaginação. Imaginação, você faz uma figurinha, não é? Imagina agora que Jesus está na Eucaristia. O que é que você faz com a sua imaginação? Jesus está lá na Eucaristia, então você imagina um ser humaninho encolhidinho dentro da hóstia. Não tem como imaginar outra coisa. É evidente. Por quê? Porque você está pensando como um animal. O animal só consegue fazer isso, imaginar.
Mas eu estou convidando você nesse curso a sair do pensamento puramente animal e vir para verdades. Então a primeira coisa que você tem que fazer para entender o que eu estou falando é parar de querer imaginar e pegar só o conceito. Você imaginou? Errou. Se você, por exemplo, Jesus está presente na hóstia. Aí você diz, ah tá, agora imagina, eu vou partir a hóstia e ele está completo de um lado e completo do outro. Ah, são dois Jesuses. Não. Tem uma âmbula cheia de hóstias consagradas e tem ali 100 hóstias consagradas. Quantos Jesuses tem ali? Se você aplicar a sua imaginação, você vai pensar absurdo em cima de absurdo, em cima de absurdo, em cima de absurdo. Só que você está acostumado a simplesmente proibir a imaginação, pegar somente o conceito da verdade. Jesus está verdadeiramente presente ali na hóstia. De que jeito acontece isso? Não imagina. Você imaginou, olhando para a hóstia, imaginar, você vai pensar isso é só coisas muito toscas, muito fora da verdade. Né? É melhor você parar de olhar para a hóstia e se vai usar a imaginação para rezar, imagina Jesus aqui do seu lado, você conversando com ele, etc. Né? É melhor se você vai imaginar. Mas se você vai contemplar o mistério, você precisa de um pouquinho mais de pensamento abstrato. Tá? Então, voltemos agora para a história da encarnação que eu estou tentando colocar para você onde está a dificuldade. Quando nós dizemos que nós cremos que Deus se fez homem, pela própria natureza divina, Deus é imutável. Ah, deixa eu imaginar uma coisa imutável. Bom, se você imaginar, acabou. Se você vai imaginar uma coisa imutável, meu irmão, você vai pensar um negócio congelado no freezer, um ser humano imutável. É uma estátua, não é vida, não é vivo. Um ser humano imutável não é uma coisa viva para você. Por quê? Porque você começa a imaginar. Deus é imutável. Saiba disso. Aceite o conceito pela própria natureza das coisas. Deus é, pelo próprio conceito de Deus. Se existe um Deus, ele tem que ser imutável. Qualquer coisa que seja transitória, mutável, isso daí não será Deus. Isso é certo, é líquido e certo. Deus se fez homem, houve uma mutação. Ela aconteceu em Deus? É evidente que não. Aconteceu onde? Na natureza humana. A natureza humana, que no momento da anunciação do anjo Gabriel começou a existir no ventre de Maria, aquele corpo e aquela alma, igual a nós em tudo, exceto no pecado, no seu ato de existir, já está ali unido à pessoa do Verbo, à pessoa do Filho de Deus, de tal forma que a natureza humana que começou a existir no ventre de Maria não diz assim, eu sou, como nós dizemos. É Deus falando, porque está totalmente unido. Sem mistura, porque a natureza humana é a natureza humana, a natureza divina é a natureza divina, sem confusão. São duas coisas distintas, mas não são separadas, porque é um só eu.
o eu do Filho. Eu. Por isso Jesus pode dizer, eu sou a ressurreição. Enquanto homem, ele não é a ressurreição. Mas ele é a pessoa divina do Filho, que assumiu nossa humanidade, então ele pode dizer, eu sou a ressurreição. E quando ele, enquanto alma humana, ele ama Deus, ama Maria, ama a mulher pecadora, ama Lázaro, ama Pedro, ama João, o discípulo amado. Enquanto ele, alma humana, ama, ele ama com um coração humano. Mas este coração humano, quando ele diz, eu te amo, João, este eu é divino. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Esta verdade ela tem que ficar clara para você, não clara no sentido que, eu entendi direitinho. Não, é sempre misterioso, mas tem que ficar claro para você, porque se nós não seguirmos estas distinções que a Igreja foi esclarecendo ao longo dos concílios, ao longo da história, você vai terminar dizendo coisas sem sentido por sua ignorância e caindo em heresia. Às vezes só heresia material, sem culpa nenhuma da sua parte, mas se você vai perdendo a fé, né? Heresia formal, quem sabe até apostasia. Né? Perder a fé completamente. Então, aqui está o núcleo do mistério. O grande mistério da encarnação, o mistério da união hipostática. O que é a união hipostática? Uma formulazinha, né? É o mistério no qual a natureza humana, corpo e alma de nosso Senhor Jesus Cristo está unida à natureza divina, aquela mesma natureza do Pai, aquela mesma natureza do Espírito Santo, aquela mesma natureza do Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas duas naturezas são naturezas de uma só pessoa, ou seja, de um só eu. Antes da Igreja Católica formular essas palavras, os filósofos não viam distinção nenhuma entre natureza humana e pessoa humana. É mais ou menos como você está aí na sua cabeça. Natureza humana é uma pessoa humana. Né? Ou seja, se tem um ser humano, tem uma pessoa humana. Natureza aqui não sei aquilo que faz o ser, né, próprio daquilo que é humano. O que é que faz com que... Qual é o ser que faz com que um livro seja livro e uma caneca seja caneca, um cachorrinho seja um cachorrinho, e um ser humano seja um ser humano, e um anjo seja um anjo? Existe alguma coisa ali no ser das coisas, não tem? Isso que nós chamamos de natureza. Tem a natureza do anjo, é a natureza do cachorrinho, é a natureza humana. Então, sempre se achou, todo mundo sempre, ninguém viu distinção nenhuma, ninguém nunca enxergou diferença nenhuma entre seres humanos e pessoas humanas. Era tudo a mesma coisa. Qual a diferença entre ser humano e pessoa humana? Não tem diferença nenhuma. É tudo igual. Por quê? Porque Pedro é um ser humano. Aí quando ele diz, eu estou com sede, quem que está dizendo eu? Uma pessoa humana. Era tudo igual. Natureza humana e pessoa humana, era tudo igual. Só que diante do mistério de Jesus, a igreja, que crê desde sempre, ela foi enxergando de forma cada vez mais clara
que são duas coisas diferentes. De tal forma que levou 4 séculos para a igreja elaborar uma distinção linguística. E foi somente no concílio de Calcedônia, em 451, que finalmente se estabeleceu uma linguagem. Esta linguagem, gente, ela é uma linguagem canônica, é uma linguagem obrigatória. Ela não é a linguagem do Padre Paulo, ela é a linguagem do magistério da igreja. Na linguagem do magistério da igreja, quando você tem um ser humano, ou seja, uma natureza humana, você vê claramente que aquela realidade não é um anjo, não é um macaco, não é um cachorro, não é um gato, é um ser humano, é uma natureza humana. Muito bem, essa é a natureza humana. Na linguagem da igreja, isto é que faz com que aquela realidade seja um ser humano, chama-se natureza. O que é natureza? Mas, meditando sobre Jesus, a gente foi vendo que não tem só o que é, tem também quem é. E por isso, eu olho para você e pergunto, o que é isso? Ah, é um ser humano. Ou seja, uma natureza humana. Mas se eu pergunto, quem é? Eu não estou perguntando pela natureza. Eu estou perguntando pelo eu, pela identidade. Quem és? Eu sou Gabriel, enviado por Deus. Esse é um eu angélico. Uma pessoa angélica. É um anjo. Quem é? Eu sou Pedro, pescador da Galileia. Tenho uma empresa junto com meu irmão André. Isso é uma pessoa humana. Um homem deitado num travesseiro numa barca, no meio de uma tempestade levanta e diz ao vento, cala-te. E o mar se acalma. Quem é este a quem até o mar obedece? Eles sabiam o que ele era. Era um ser humano, a natureza humana. Mas a pergunta é quem é? É um eu divino. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Verbo eterno, no qual tudo foi criado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.